seja pregado também. E o interessante é que ele é algo que nós podemos aplicar aliás, a Bíblia toda nós podemos aplicar na vida de hoje. Mas nós separamos esse texto essa noite porque é algo que é uma exortação de Deus para conosco, dentro da igreja, dentro do povo de Deus. E eu acho impressionante como o livro de Romanos tem muito a ver conosco, mais diretamente hoje. Não a situação que nós estamos vivendo, mas hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse livro de Romanos foi escrito por Paulo, para que você tenha um pouco mais de visão panorâmica de tudo isso. O livro de Romanos ele foi escrito por Paulo no ano de 57 depois de Cristo. Paulo, na sua passagem, no final da sua terceira viagem missionária, ainda estando em Coríntio, ele resolveu escrever aos romanos, à igreja de Roma, né, porque ele tinha projeto na sua caminhada à Espanha, passar por Roma, porque era um desejo de Paulo pregar o Evangelho em Roma, que ele nunca teve antes, e era o desejo do coração dele. Mas também Paulo estava consciente que havia alguns problemas na igreja em Roma. A igreja em Roma ela era constituída de judeus e gentios. Então havia um problema entre judeus e gentios, e gentios e judeus. Quando nós tratamos de judeus, nós tratamos de um povo que era aquele povo que obedecia, seguiam e acreditavam debaixo da lei de Moisés. E depois, você sabe que Jesus, quando veio, introduziu um evangelho, um novo evangelho, né? E aí foi criado o cristianismo, né? Que após Jesus é o cristianismo. Então, judaísmo é algo, é um grupo, e cristianismo é um outro grupo. Apesar de todos dois servir ao mesmo Deus, mas nós estamos falando de pós-Jesus. Então havia coisas que Jesus tinha deixado como segmentos. Jesus cumpriu toda a lei de Moisés e deixou um novo testamento, um novo evangelho para o povo. E é isso que estava em conflito dentro daquele contexto da igreja de Romanos, né? Dentro da igreja de Romanos, além dos problemas diários da igreja, e é o que nós vamos ver nesse momento. Vamos ler um pouquinho do livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, versículo 1 diz assim: Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente olha para esse contexto, versículo 1 ao versículo 3, a gente começa a encontrar algo impressionante, e a gente vai trabalhar um pouco nisso aqui agora. A gente encontra uma palavra que diz assim no versículo 12: E não vos conformei a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós, e aqui eu quero deixar a palavra aberta para os irmãos, lemos essa parte: não vos conformei a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Na opinião de vocês, o que é não vos conformei e transformai-vos transformai-vos pela renovação da vossa mente? Querido Rodrigo, o que você me diz sobre não vos conformeis a este mundo? Ali a preocupação de Paulo é que, diante dos fatos, dos acontecimentos na época, ele sabia que a preocupação dele é com a fidelidade desses irmãos em Roma, com a perseverança e permanência deles diante das atrocidades, das adversidades. Naquela época, o Império Romano matava muitas pessoas, eles estavam sendo consumidos de todas as formas possíveis lá em Roma, e
Paulo queria acalentar o coração deles, né? E dizer que o não conformar é que diante das coisas que estavam acontecendo, que eles permanecessem firmes na fé, né? Não se conformeis com o que está acontecendo aí. Eu sei que o mundo, ele fala contrário ao que vocês têm recebido de Cristo, mas permanecem firmes, renovem a sua mente em Cristo Jesus, né? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Só nele temos a esperança, né? E renovando a nossa mente, sendo transformados pela palavra recebida, né? Através da obra de Cristo, que naquela época estava muito recente, né? Eram apenas 60 e poucos anos, né, da morte de Cristo, ainda estava fresco, né? Os assuntos ainda estavam, né, circulando bastante na região, né? A obra que Cristo fez. Então, o Paulo leva um conforto para eles, né? E dizendo que se eles fizessem isso, não se conformassem, fossem transformados pela palavra de Cristo, eles poderiam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vida deles, né? É por aí. Querido irmão Demilson, na sua opinião, aonde nós podemos aplicar essa frase? E não vos conformei a este mundo, no mundo de hoje. Na sua opinião, nós estamos falando de um contexto de igreja, nós estamos falando de um povo que crê em Deus, um povo que tem a visão, esse povo, tanto judeus quanto gentios. Lógico que os gentios eram aqueles que não faziam parte da religião judaica. Nós estamos vivendo esse contexto, tá? O pano de fundo é esse. É um povo que é seguidor da lei de Moisés e um povo que é seguidor de um tal Jesus, que até então para eles era tudo novo e era uma explosão, né, de novidade em termos de conhecer o novo e vamos dizer, um novo caminho a Deus, né? Um Jesus que já tinha sido ressurreto, um Jesus que tinha feito tanto milagre. Esse é o pano de fundo, né? Um pano que anteriormente eles não podiam ter muita certeza se realmente esse Jesus era o Messias, mas depois de tantas obras, né? Porque profetas na época também faziam milagres. Quando os saduceus, os fariseus, eram os saduceus que faziam, e os escribas, eram eles que analisavam os profetas que vinham para o povo não ficar no engano. Mas esse povo já tinha visto muitos profetas dizendo que era Messias, e não era o Messias. Jesus veio também dizer: eu sou o Messias. Eles queriam provar. Então, você está vendo que é um povo que seguia a lei de Moisés. É um povo que lidava diretamente com Deus e recebia as manifestações do Espírito Santo através de profetas, de homens de Deus, enfim. Só que agora eles se deparam um novo agora é Cristo Jesus, que fez milagre, que prometeu que ia ficar, que retornaria, que morreria e ressuscitaria, que ia ao Pai, um dia vinha buscar, e é esse Cristo que está sendo explicado aí. Então, esse povo é um povo que está aprendendo, tanto gentio, está aprendendo quanto judeus. Hoje, dentro da igreja, nós não vivemos uma concepção judaica, né? Aqui nós não vivemos, nós vivemos o cristianismo aqui dentro das nossas igrejas. Mas, ali a gente diz: não vos conformei a este mundo. A primeira visão do nosso irmão Rodrigo era a visão da época, contexto verdadeiro, estava lá, é tudo realmente isso ali. Nós estamos lendo um texto que foi escrito naquela época, né? E ainda tem mais. Os romanos, eles aplicavam leis absurdas, eles tomavam as coisas do povo, eles enganavam, eles iludiam, eles trapaceavam com as pessoas, porque era uma lei forte. E o povo às vezes até ficava meio que submisso e aceitava. E Paulo vem dentro do contexto que ele falou para o irmão Rodrigo: não vos conformeis a este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Hoje, como nós poderíamos aplicar na igreja de hoje,
2020. A frase: e não vos conformei a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabendo-se que, se é transformar, é porque já existe algo feito. Já tem algo feito. Então é pegar esse feito e mudar, né, pela renovação da vossa mente. Qual é o seu ponto de vista nesse sentido? É interessante que esse texto ele vindo da parte de Paulo, a gente entende que Paulo, antes de tudo, ele era perseguidor de cristãos, né? E eu imagino também que as mesmas paixões que nós enfrentamos, as tentações que a gente enfrenta no nosso dia a dia, isso aconteceu no passado. Não há nada de novo. E quando a palavra fala, e não vos conformeis, e também que sejamos transformados, ou seja, eu não posso me conformar. Eu tiro a experiência do velho Ademilson. O velho Ademilson, ele cresceu de uma forma que, no meio dos amigos, dos colegas, a gente sempre achava, né, que aquele que se encontrava com mais pessoas do sexo oposto, que era o tal, que era o bom. E quando a gente depara com a palavra ela vem confrontando a gente em tudo aquilo que a gente sem Cristo acha que é bom, que na verdade não é ruim, mas é agradável, está agradando a Deus, é perfeito. Então a palavra de Deus ela vem nos confrontando, e quando fala para a gente ser transformado, eu tiro experiência também da minha família. Eu sou o menor dos homens lá da minha casa, então assim, não tem como eu moldar a forma do meu pé para calçar o sapato de um dos meus irmãos. É moldar. Da mesma forma que se ele tentar fazer o contrário, não, eu vou calçar o sapato do Ademilson, que ele não está aqui. O pé dele não vai entrar no meu sapato. O meu já entra no dele, mas como que eu vou andar? Como que eu vou correr? Então, para mim, o padrão divino, a palavra de Deus, ela vem dessa forma, porque existiam as mesmas paixões. Os homens também tinham seus desejos, as mulheres tinham seus desejos. E às vezes Paulo até enfrentou uma grande dificuldade, porque antes ele era perseguidor e agora ele já estava ali dando o ensino, mostrando para as pessoas aquilo que era correto. Como fazer para agradar a Deus. Eu vou para a igreja, eu vou louvar, eu vou orar a Deus. Mas e depois que eu saio lá fora? O mundo me aperta, o mundo vai me sufocar. Como que eu vou reagir lá fora? É isso que a cada dia eu me pego pensando. Porque se eu venho na igreja, eu me alimento, eu saio lá fora, e essa luz que entrou na minha mente, se não tiver luz na minha mente e não tiver um fogo dentro do meu coração, a tendência da gente se contaminar com as coisas lá de fora é muito grande. Porque nós sabemos que nós dedicamos muito mais tempo nas coisas que às vezes a gente acha que dá prazer pra gente do que naquilo que é pão. Quanto tempo que nós ficamos no nosso WhatsApp, no computador? Quanto tempo que nós ficamos dedicando à leitura da Bíblia? E isso teve uma época que eu peguei e fiz o seguinte: eu peguei uma folha branca e coloquei tudo que o Ademilson é. E depois eu comecei a fazer tudo que Jesus é para mim. Quando eu coloquei na balança, que eu fui ver os dois lados, meu Deus, eu preciso de melhorar muito. Tenho que melhorar demais. E olha que tem muita coisa para ser transformada ainda. Porque seguindo a palavra de Deus, a cada dia a gente é confrontado. Então eu não posso me mudar. A cada dia eu tenho que ser transformado. E para eu ser transformado, é continuar meditando nessas palavras, que serviu para aquele tempo de Paulo, para os judeus, e serve para nós até hoje. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a cada manhã. A gente lê o mesmo texto hoje e parece que a gente está vivendo a realidade de hoje. Então a forma de eu não me conformar com este mundo não precisa de um jovem vir conversar comigo e falar assim: olha, rapaz, eu estou namorando uma menina, mas o que você acha? Eu posso fazer?
aquilo que os casados fazem? Não precisa dele perguntar isso. Ele sabe que a atitude dele diante de Deus já é uma coisa errada. Ele não pode se moldar e se colocar naquela forma e falar assim, não, eu vou fazer porque é bom. É agradável. Ele está se moldando às coisas do mundo, o mundanismo. Agora, para se moldar à forma que o próprio Cristo, esse que diz, eu sou o Messias, esse que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aí sim, aquilo que já estava feito, como diz o pastor, se é para ser transformado é porque já tinha algo feito. Então, eu preciso deixar morrer aquela natureza terrena e me moldar para me santificar, como diz no primeiro versículo. O sacrifício vivo foi o próprio Cristo que se deu primeiro por mim, por cada um de nós, por cada um de vocês que estão nos assistindo. Então, se você seguir esse Cristo que deu a vida por nós, que você diz, eu amo a Deus, e realmente eu creio que você ama, mas você o ama porque Ele te amou primeiro. Eu o amo porque Ele me amou primeiro. Não há nada que eu venha fazer para que eu alcance a salvação. O presente já foi dado. Então, que possamos moldar e ser transformado por esse Cristo. E a gente a cada dia procura aprender mais e mais com Ele. Pode fazer um complemento? Claro. Interessante, o Ademilson falou sobre forma, né? E a natureza, a raiz dessas duas palavras é forma no português. Conformeis, transformai. Essas duas palavras, a raiz dela no português é forma. E quando a gente vai pegar a tradução no grego de forma, forma no grego quer dizer esquema ou morfê. Esquema é quando está em mutação, transformação, em movimento. E morfê é algo imutável, está consolidado. Já está pronto. Está pronto. Então nós temos que ter a nossa mente assim. Nós temos que ter a forma no sentido esquema, que a gente está sendo transformados a cada dia por que Cristo. É o molde. Que é o molde, né? O molde. A forma, né? Isso. O molde. E o morfê, que é aquilo que é imutável, a nossa fé em Cristo, né? Os princípios de Cristo para nós, os ensinos dele, não podem ser, né, negociados, né? São valores que a gente não deve negociar. E a gente vai se ajeitando na forma de Cristo. É interessante. Eu também quero, sabendo que o novo evangelho, o Novo Testamento, ele foi escrito no grego e no aramaico, né? Então a gente vê que a profundidade todinha do Novo Testamento, quase tudo, se você pegar como a gente tem a dificuldade do aramaico, né? Mas o grego é muito mais fácil, porque tem os dicionários, tem palavras que quando você pega, você vê que o João escreveu muito nesse contexto, baseado no grego, porque são verbos que dão uma entonação totalmente diferente do que a gente tem, né? Então é bom a gente ir lá buscar, porque a gente vai entender a raiz de todas as coisas. Eu tenho a minha visão dentro desse contexto, não vos conformei a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem alguns pontos que eu separei, mas lá na frente a gente vai ver que o próprio Paulo também dá a receita disso aí. Ele nos dá a receita no mesmo versículo, no mesmo capítulo, tem uma receita. Mas eu separei primeiro o seguinte: se eu fosse aplicar no mundo de hoje, porque como eu não posso viver naquele mundo, no mundo de Paulo, na época de Paulo, eu posso ter uma visão panorâmica, né, e viajar na história, na minha mente, mas não vou viver no dia a dia. Se eu trazer para o dia a dia, eu vou viver algumas coisas e vou ver por algum lado. Primeiro, a gente entende que o nosso mundo, nosso sistema é um sistema mau, né? O sistema do mundo é um sistema mau, porque a própria Bíblia diz que esse não vos conformei com este mundo, porque esse sistema mundano, ele já está corrompido. O príncipe desse mundo, lá em Coríntios já fala, já cegou, já acabou com a mente do homem, já tampou os ouvidos para que não ouça. A dificuldade que nós temos de pregar o Evangelho, e as pessoas não querem ouvir. De falar a palavra de Deus, as pessoas não querem ouvir.
não querem entender, né? Então você sabe que o sistema mundano ele é corrompido porque, primeiro, ele está longe da vontade de Deus. Segundo ponto que eu separei, devemos dizer não aos maus padrões. O mundo tece muito padrão, né? O padrão mudando. E do mundo de hoje, a televisão, ela exerce o padrão, e a gente vê aí, tanto que exerce que nós vestimos roupas de moda, né? A roupa da moda é um sistema, né, imposto por alguém da moda, e aí se é moda para magro, se adapta um pouquinho para os gordinhos e vice-versa, e todo mundo fica no padrão. Então o mundo estabelece seus próprios padrões. Mas se é mal, a gente tem que se distanciar. E o terceiro, que foi 3 pontos, melhor menos dizendo, e o terceiro, nós devemos conformar a nossa mente com o sistema de Deus. A palavra de Deus, ela tem diversos caminhos que nós devemos tomar e andar por eles. É por isso que nós, os cristãos, temos a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de sobrevivência, né? Então ali, eu costumo dizer que o Novo Testamento, ele deveria ser lido todo ano por cada um de nós. Ele todo. Mas o Antigo você estuda, porque o Antigo Testamento é a história de Deus no seu povo. O Novo Testamento é o segmento de Jesus, é o caráter de Jesus, a integridade de Jesus, é o amor de Jesus, é o método de vida que Jesus deixou para nós. É a nossa manual de vida, é o Novo Testamento, né? Então, eu vejo por esse lado. Eu acho que dentro do sistema de igreja, tratando Roma, a igreja de Roma e a igreja de Nagasaki e nas outras cidades, é que nós não podemos nos conformar. O que nós não podemos, que eu acho, é não vivermos sermos um religioso, né? A gente está mais tempo dentro da igreja, a gente já passou por igreja que teve sistemas de igreja delas próprias, e esses sistemas, eles são internos, né? São doutrinas internas, regimentos internos. Então, eu acho que a gente tem que ficar longe disso, porque isso não está na Bíblia, não é bom para seguir, não é de Deus. Agora, também tem coisas dentro da igreja, dentro da palavra de Deus, que elas são distorcidas, né? Então, o que para um serve, para outro não serve, mas está dentro da Bíblia. E eles pegam e aplicam segundo o seu entendimento. É por isso que nós temos igrejas que todas pregam o mesmo Jesus e seguem o mesmo padrão de Deus, mas que têm as suas concepções diferentes. Umas assim, outras assado. O Deus é o mesmo, mas elas têm a sua definição diferente. O que eu só quero dizer é o seguinte, que não podemos viver uma religião. Nós temos que viver um Jesus vivo em nós, é o que eu penso. Porque ele deixou a experiência da vida, prometeu o futuro e deixou uma receita para a gente. Se vocês fizerem isso, vocês estarão em certo lugar comigo. Então eu acho que nós não tivemos exemplos desse sentido em Moisés, nós não tivemos exemplo nesse sentido em Abraão, nós tivemos exemplos, mas não nesse sentido como Jesus nos deixou, tá? Então eu acho que ele diz, não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho que se a gente seguir essa transformação, viver no mundo, nós não temos, como Jesus diz, Pai, eu te peço que o Senhor não vos tire do mundo, mas guardai-vos do mundo. É isso que é a oração de Jesus para nós. A gente não pode deixar que isso venha mudar a nossa concepção em Deus. Não, como carrapicho na ovelha. Você passa no mato, carrapicho pega. A gente não pode fazer o que os outros estão fazendo, mesmo que eles sejam cristãos como nós, é a minha concepção. Mas você sabe que aqui tem um conflito com a Bíblia. Há muita coisa por aí que tem conflito com a Bíblia. Então é isso. Você quer saber qual é a boa vontade de Deus,
não vos conformem com este mundo, porque o mundo está dentro da igreja hoje em dia. Nós sabemos que, infelizmente, não em todas, não estou falando em todas, estou falando em algumas partes, mas nós temos que nos transformar. Vamos lá seguir um pouquinho mais em frente. Vamos para lá. Paulo deixa uma receita para a igreja de Roma, nesse capítulo. Vamos lá para o versículo aqui mesmo nesse versículo, no versículo 3. No versículo 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. No meu está assim, na minha versão. Porque pela graça que me é dada, é Paulo falando, digo a cada um dentre vós, que não sabeis mais do que convém saber, mas que saiba com esperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Na concepção de vocês, o que é esse saber? O que vocês podem chegar à conclusão? O que Paulo está dizendo àquele povo lá? Soa que parece que um queria ser melhor do que o outro, um parece que queria ser mais inteligente do que o outro. Qual é a opinião de vocês nesse sentido? O que eu vejo ali bem claro é que o que acontecia naquela época ali, alguns se achavam mais do que realmente eram, né? E quando Paulo fala ali, não tenha de si, né, de si mesmo, mais alto conceito do que convém. Não achar que você é mais do que realmente você tem sido. E aí é fazer uma introspecção, né? É avaliar a nossa vida. E ele fala sobriamente quem nós somos realmente. Nós somos quem dizem nós sermos, né? O que as pessoas dizem que somos, ou nós somos o que Deus vê da gente, né? Então, o que Paulo pede ali é para que a gente seja sóbrio, né? Tenha transparência conosco mesmo, para identificar quem realmente nós somos. Porque, igual o pastor falou, tem aquela questão que hoje o mundo está dentro da igreja, muitos padrões mundanos estão dentro da igreja, muitos de nós trazemos princípios do mundo para dentro da igreja, e também tem a questão de que muitos de nós na igreja somos uma coisa e lá fora somos outra, né? Então é muito sério isso, e a gente tem que fazer uma autorreflexão e ver quem realmente nós somos, quem nós temos sido. E isso Paulo vai desenvolvendo, ele começou ali no 1 e vai vindo, né? E vai, igual o senhor falou, que ele vai trazendo, né, clareza, vai mostrando a solução que a gente tem que fazer, mas primeiro ele vai mostrando ali o que tem acontecido, né? Qual é a realidade daquele povo, daqueles dias, né? E Romanos, de 1 a 11, é totalmente doutrina, né? Do capítulo 1 a 11, Paulo, ele pregou doutrina, ensinou doutrina, o modo de se viver com Cristo. E aí nesse 12, que é o capítulo que a gente está trabalhando, ele começa a mostrar vida prática, como que a gente tem que agir na prática, né? Esse 3 é isso daí, o que eu vejo é a gente, aí Paulo começa ali já mostrando para a gente se autoavaliar, quem realmente eu sou, a gente ser sincero, chegar aos pés do Senhor, sem máscaras, realmente mostrando quem nós somos, para que a partir da clareza, a partir do momento que a gente souber quem nós somos realmente, de verdade, dali nós começamos a caminhar progredindo na nossa vida. A gente começa a caminhar melhorando. Amém. Há de convir, nós temos sempre que lembrar isso, nós estamos vivendo uma crise ali entre judeus e gentios. A gente nunca pode esquecer, a gente pode até sair do contexto, mas temos que voltar na realidade ali do 12, gentios, judeus e gentios. Provavelmente nós não sabemos qual é a realidade, mas lendo o texto, você começa a dizer assim, mas peraí, eu posso conjecturar, eu não posso afirmar que é isso, mas eu sou da lei de Moisés,
eu sei os mandamentos de Deus. E o outro gentil, o outro que estão dentro do cristianismo, ou conhecendo Jesus, namorando Jesus, né? O segmento de Jesus, peraí, mas Jesus disse assim, assim, então há um confronto, então sabe, é como um crente de 50 anos de casa e um crente recém-convertido, cheio do primeiro amor, querendo fazer um monte de coisa dentro da igreja, explodir, ganhar a alma, e o mais antigo, sem dizer que esse é o problema, mas apenas como exemplo, diz, calma, não é assim não, você não pode passar à frente de todo mundo, aqui tem uma hierarquia, eu conheço, eu fiz seminário, eu sou formado, eu prego, calma, você não pode, sabe, é o que eu posso conjecturar dentro desse contexto aí, né? Então, sabe, porque eles tiravam um alto conceito deles próprios, assim, parece que eles estão dizendo, eu sei, você não sabe. A sua opinião sobre? Interessante a minha maneira de ver essa situação quando a gente depara com uma situação Mais alto um pouquinho agora. até mesmo de se considerar o próximo. Tem um versículo na Bíblia que diz: considerai o vosso próximo superior a você mesmo. E até mesmo se tratando de igreja, eu acho muito legal, né? No dia que o pastor Labriola ele disse: olha, se quiserem me chamar de João, fique à vontade. Também tem um amigo meu que ele não gosta de ser apresentado, né? Olha, quando for me apresentar, me apresenta como seu amigo. Porque eu acho que eu sou o que eu digo que sou. O próprio Cristo, naquele tempo, ele perguntou, né, olha, o que o povo lá fora está dizendo que eu sou? Quando eles disseram, dizem que é João, dizem que é Moisés. E vós, que dizeis que eu sou? Então, assim, o considerar o próximo superior a você mesmo não significa que você está se humilhando. Poxa, eu sou PhD, eu fiz bacharel, e agora chega um aí que não passou nem o superior e já chega. Não entrou nem pela porta aí. Já está querendo sentar na janela. E é interessante que isso a gente vê as coisas acontecendo no mundo. Tem até uma história que eu creio que muitos já ouviram dizer, do canoeiro, que chega um advogado e chega um professor para atravessar um riozinho, só tinha ele para levar. E no meio do remo lá, ele remando, levando a advogada, ela vai e pergunta: aprendeste de leis? Não sei nada de lei. Perdeste 50% da sua vida. E o professor: entendeste de matemática? Aprendeste matemática? Não sei nada de matemática. Perdeste 50% da sua vida. E nisso veio uma onda forte, a canoa virou e ele: aprendeste a nadar? Aí a mulher grita socorro, o professor socorro. Aí ele simplesmente diz: perdeste 100% da sua vida. Ele nadou e se salvou. Então não é porque eu sou concursado que eu sou melhor. Então a gente tem que pegar por esse lado, a gente tem que olhar. Paulo, ele foi instruído por quem? A Maria. Estava ali com toda a simplicidade, ensinando o evangelho puro e simples que ele aprendeu, né? Então o evangelho ele é puro e simples. Não tem que ficar fazendo muita coisa. O próprio Cristo ele disse: olha, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão no seu ventre. Então é eu ser o que a palavra, o que Jesus diz para eu ser. Não precisa de eu dizer: olha, eu sou pastor fulano de tal. Porque as pessoas que estão à nossa volta, eles vão olhar para você e vão dizer: olha, você é diferente. Eu estou acostumado a conviver no mundo de pessoas, eles pensam assim, já tem tempo que eu estou te observando e você consegue conduzir as coisas numa tranquilidade. Eu até disse no domingo, né? Se quiser conhecer uma pessoa, não ouça nada do que ela diz, simplesmente observe as atitudes dela. As nossas atitudes sempre vão falar mais alto do que aquilo que a gente está falando, né? Então,
O interessante aqui é que, para reforçar o que você está falando aqui, o que você está falando aqui, ele diz que não saber mais o que convém saber. Não é? Não convém saber mais do que... Porque é como nós que pregamos na casa do Senhor. Nós devemos saber aquilo que pregamos. E não mais além do que aquilo que pregamos. O que eu quero chegar a dizer com isso? Que a cada dia que você vai pregar, você aprende com Deus. Não adianta a gente querer aprender o que a gente vai pregar hoje e aprender o que a gente vai pregar amanhã, esse domingo que vem, o domingo daqui a 15 dias. Por quê? Porque até lá muita coisa acontece e lá Deus não vai querer falar o que você está pensando que Ele vai querer falar hoje. Então não me adianta eu fazer isso. Então, nós temos que aprender com Deus o que nós precisamos aprender mediante a palavra da fé, a fé. Isso aí é muito bom a gente aprender, porque a gente precisa ter fé na vida para caminhar com Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas saber de Deus, nós não vamos saber tudo, não tem condições de saber tudo, não temos. A Bíblia já nos relata que tem mistério que ao homem não foi revelado, só vai ser revelado no dia tal, que tem que ser revelado. Então não adianta, Deus é infinito, não dá para poder saber tudo. E outra coisa, e também aplica isso, não adianta você querer saber mais do que convém, para poder frustrar o outro que não sabe. Por que Paulo fala isso? Está aqui, vai no versículo 4, ele diz assim, ó, porque pela graça que me é, no versículo 4 assim, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então ele está dizendo, ei, o sabichão, o holy dos holies, o sabe tudo, não adianta que você não vai ser melhor do que ninguém, você vai ser igualzinho, membro do corpo de Cristo. Somos todos iguais. O coração, ele não é mais importante do que o pé. O coração não é mais importante do que os olhos. Cada um tem a sua importância no seu local de operação. Então não adianta lá o outro saber muito de Moisés, o outro saber pouco de Jesus, ou saber muito de Jesus e saber pouco de Moisés. Não adianta. Se estamos em Cristo, nós somos um só corpo. Um só corpo. Então quando você for operar, você pode operar segundo, mediante a sabedoria da fé, que Deus manifesta em você, que você tem, no conhecimento, na certeza de Cristo Jesus. Né? Então, eu penso dentro desse conflito ali de Romanos, dessa situação que Paulo está exortando e indicando, desta forma. E dentro da igreja também aplica. Tem alguém aí mandando alguma mensagem para a gente? Às vezes tem alguma pergunta. Tem alguma pergunta, alguma coisa qualquer? Não, teve o comentário da Fabiana que ele cresça e que eu diminua, então. A irmã Fabiana, ela deixou ali uma mensagem, né? A nossa irmã Fabiana é esposa de um irmão nosso, né? Esposa do nosso irmão Ademilson, ele não está aqui presente hoje, mas claro, nosso irmão Ademilson Lopes, ela diz que ele cresça, João fala isso, e que eu diminua. Não é verdade? Que ele cresça. E Jesus ainda fala mais dele. Jesus fala assim, olha, a minha comida, olha como é que Jesus diz. Alguém perguntou a Jesus, mas tu não vai comer, rapaz? Você não fica aí, você não come. Ele fala, meu filho, não se preocupa não. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Quer dizer, fazendo a vontade do Pai, ele se alimenta, né? É impressionante. A gente vai trabalhar, não tem mais algum comentário de alguém que queira manifestar alguma coisa? Porque a gente vai trabalhar esse contexto mais um pouquinho, nós temos mais aí uns 5 a 10 minutos, e a gente vai viver nessa direçãozinha aqui, um pouquinho mais na frente. Ele fala assim no versículo 6, de modo que tendo diferença de dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida, viu? Se é ministério, seja ministrar-se, e seja em ministrar. Se é ensinar,
haja dedicação e ensino. Ou o que exorta, use de dom em exortar. O que repete, faça-o com liberalidade. O que reparte, desculpa. E o que preside, com cuidado. O que exercita, misericórdia, com alegria. Na opinião de vocês, e aqui a gente vai manter aqui. Paulo está falando de dons. Olha, a gente vê que os dons também estavam na igreja de Roma, né? Ele estava em Coríntio, que era uma cidade, uma igreja dotada dos dons. Dizem que Coríntio tinha tantos dons, e Paulo mesmo fala isso, né? E diz que tinham todos os dons, aí tinham pessoas que recebiam, mas lá em Coríntio ele estava escrevendo para a igreja de Roma que também tinha pessoas com os dons. É por isso que ele menciona no versículo, né? O que exorta, uso de dom para exortar. O que reparte, faça com a liberalidade. E o que preside com zelo. E o que usa a misericórdia com alegria. Na opinião de vocês, esses dons que estavam em Roma, a gente pode ver na igreja de hoje? Com certeza. É manifesto na igreja de hoje? É de comum ver no dia a dia da igreja? Não, comum eu vejo que não é, porque as pessoas têm deixado a palavra de lado, né? Têm se perdido em seus devaneios, vamos dizer assim, né? As pessoas têm se deixado levar por suas vaidades e têm deixado de lado o exercer realmente a palavra e os dons que a palavra, né, nos dá e nos avaliza através de Cristo e do Espírito Santo sobre nossas vidas, né? Esse versículo 8, ele é complemento do que foi falado lá em cima no 3, né? Que cada um viva aquilo que Deus deu para você viver, né? Não queira ser mais, e também nós falamos só de querer ser mais, mas também não aceite ser menos do que você é também, né? A baixa estima, nós não falamos sobre isso. E no final do versículo lá, Paulo fala de que a gente use daquilo que o Senhor repartiu a cada um de nós, né? E aqui no 8 está falando realmente isso, né? Aquele que recebeu o dom de exortar, que exorte, que recebeu o dom de repartir, que reparta, né? Mas faça com liberdade, com liberalidade, né? Daquilo que você recebeu, né? Com zelo, ser zeloso, né? E usar de misericórdia com alegria. E ali fala também, passou no versículo atrás, sobre a profecia. Hoje tem sido muito banalizado. Eu não quis entrar por aí, eu não quis, mas enfim, já que você voltou. Mas é a realidade, né? Tem sido muito banalizado isso, o dom de profetizar hoje. As pessoas têm sido irresponsáveis, né? E se nós formos ver no contexto, né, original e no que Paulo ensina sobre profetizar, né? O profetizar é o falar a palavra, né? É o exortar através da palavra, né? É o amar através da palavra, o direcionar, né, as pessoas a fazer através da palavra. Não é muito além do que pregar, né? Se formos ver, o profetizar é você pregar a palavra de Deus às pessoas, né? Então, às vezes as pessoas tornam isso como muito especial e às vezes são idolatradas, né? Tidas como grandes profetas de Deus ou profetisas, né? Acabam sendo idolatradas. E todos nós podemos profetizar a palavra de Deus, todos nós, né? Se buscarmos a Deus, se nos entregarmos ao Senhor, ter uma vida de comunhão com Ele, e nós somos usados para profetizar sobre a vida do nosso irmão, mas profetizar a palavra. Na última quarta-feira, a mensagem que eu trouxe, os 3 textos que eu li, eu falei muito isso, textos proféticos para nós, né? Porque eu senti como proféticos para um momento, né? Mas foram textos da palavra, não foi eu, Rodrigo, profetizando, né? E querendo ser além do que eu sou, igual nós lemos há pouco. Mas não, é usar a palavra que foi deixada para nós, para profetizar sobre as nossas vidas, né? Para nos dar um norte.
que vocês pensam? Senão eu falo mais aqui. Pergunta para o Adenilson, porque ele é uma pessoa. Ele é conhecimento, isso aí é a causa dele. Por que todo mundo quer ser profeta? Bom, eu acho o seguinte: segundo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós somos profetas do hoje, nós que pregamos a palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a profecia, o profeta que nós estamos acostumados a conhecer e ouvir falar, por que todo mundo quer ser profeta? Por que eles não querem ter o dom de exortar? Outra coisa, o dom de exortar ali é o dom de mostrar a direção certa. Porque tem muita gente que está assim, eu sou franco. Comigo é assim, eu sou franco, eu falo mesmo, mas não gosta na hora de ouvir a exortação. É franco, exorta os outros, mas ser exortado não aceita, né? Que exorte. Ali tem o dom da liberalidade. Preside. Se você preside alguma coisa, é presidente ou é líder, que faça com bom zelo, né? E misericórdia com alegria. Quero voltar à profecia. Por que eu não sei se você vai saber me responder, mas eu estou dizendo na sua opinião. É a sua opinião, não a opinião de quem quer ser profeta. Por que existe tanto profeta? Existe mais profeta hoje do que no tempo da Bíblia. Que está escrito lá na Bíblia. Porque a Bíblia não diz que teve muitos profetas. Tem os profetas maiores e menores. E acabou. É interessante, o Rodrigo, ele citou aí, o senhor disse, ó, não queria entrar nesse termo. Não queria. E é interessante que muitos querem ser profeta. Eu profetizo, eu ordeno, eu determino. E o interessante é que a gente está vivendo esse tempo agora que Eclesiastes 3 ele diz... Só um minutinho. Você é em casa, você irmão que está nos ouvindo, só um minutinho. Guarda aí, não perde o raciocínio não. Manda a sua opinião. Por que as pessoas querem ser profeta? Por que essa busca de ser profeta? Desculpe. Tudo bem. E nós estamos vivendo esse tempo, irmãos, que a gente tem vontade de abraçar e não pode abraçar. E tempo de doença, enquanto muitos querem a cura. Mas onde que estão os profetas de hoje? Se é que muitos procuram o profetizar. Não vamos aqui colocar denominações, mas a gente sabe que há um tempo atrás surgiram muitos fatos aí, fatores que a camisa suja de sangue, vou levar para o monte, escreva seu nome e nós vamos levar e vai ser curado. Esses profetas sumiram. Passa debaixo da tenda que você vai ser curado. E aí, naquele tempo que o Senhor mandou colocar o sangue nos umbrais, não ia adiantar o profeta daquela época, olha, eu não admito, eu determino que o meu primogênito não vai morrer. Onde não tinha o sangue nos umbrais, não tinha jeito. E nós estamos vendo um tempo que Deus ele está no controle da situação. Tudo está sob o domínio dele. Então não adianta, o Adenilson é profeta, eu vou lá que o Adenilson vai orar e tudo vai acontecer. Busca os profetas. Se Deus quiser fazer, ele vai fazer. Eu acho interessante que naquele tempo, o próprio Elias, ele falou, né? Eu, Elias, profetizo, eu digo, não vai chover. Eu imagino que a intimidade que Elias tinha era muito além do que eu sou, onde que eu quero chegar, se é o que eu quero. Eu imagino que Deus olhou lá de cima e falou, olha, mas Elias falou, eu, Elias, mas por amor a ele eu vou segurar essa chuva 3 anos e meio. E para chover, Deus falou assim, Elias, você falou que não ia chover, agora vai lá e dá seu jeito lá, profetiza, ora, confronta lá os homens de Baal, que eu vou mandar o fogo para consumir o holocausto. Então assim, muitos querem ser profeta, mas a visão de Deus, a forma que Deus escolhe é muito diferente. Deus ele não vê como o homem vê. Aí eu vou lá no fulano de tal, que o fulano vai resolver um problema. Aconteceu com Samuel, né? Vai lá, Samuel. Vai lá na casa de Jessé, eu tenho uma missão para você lá. E faz o que eu estou te mandando. Vai lá e unge o rei. Ele olhou. O
fio, você olha lá, procura saber, e tem mais alguém aí, tem não? Então, Deus mandou buscar aquele que estava lá atrás das malhadas lá. Como Isaías disse assim, ó, ai de mim que vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas Deus quis separar Isaías. Ou seja, ele chamou Isaías prontamente, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Hoje em dia você chamou para ser profeta nesse tempo de hoje, é muito fácil. Deus fala, Senhor Deus, vai lá e profetiza, eu quero que você seja um profeta. Eu posso dizer, eis-me aqui, Senhor, envia o Rodrigo. Não, Isaías ele se prontificou. Então, a própria palavra ela diz que o profetizar é melhor do que o falar em línguas. O Rodrigo começou dizendo aí, né? E eu conheço pessoas que têm um domínio muito grande da palavra e ele não pôde exercer um ministério na igreja porque ele não tinha sido batizado no dom de língua. Mas a palavra também fala, é melhor profetizar do que o que fala em línguas, porque o que fala em línguas, ele edifica a si próprio, mas aquele que profetiza, ele edifica a igreja. E que não tem base bíblica para não ser ordenado porque não fala em língua. Exatamente, né? É uma questão interno, né? local, né? Denominação. O interessante é que você mencionou Isaías, a gente olhando pela lei de Deus da época, né, aquele que tivesse um contato com a glória do Senhor tinha que morrer, né? É por isso que eles falam, ai, eu vou morrer, cara. Ai de mim, eu vou morrer. Olha eu aqui, olha a minha boca. Não é que ele tinha uma boca suja, não, mas é que tinha uns talvez pudesse aplicar a Isaías ou esse texto no 12, 1, 2 e 3, com Isaías, né, se conformando com a questão da época, não sei. Mas o que mais apavorou Isaías foi de ter visto a glória de Deus. E todo mundo que visse a glória de Deus morreria. Entendeu? Ele viu a glória do Senhor. Ele viu as coisas. Ele falou, então eu vou morrer, agora eu vou morrer. Mas não é. Morria quem merecia ver a glória. Não era o caso. Ali era Deus com ele, não era ele com Deus. Era diferente. Era Deus com ele. Se manifestou. Tinha uma causa própria de Deus para aquilo tudo ali. Não é? Naquela passagem que quando eles vão mover a arca do Senhor de tal lugar, Davi vai mover para trazer para Jerusalém, o que acontece? Um rapaz vai lá, uma pessoa vai lá, um homem toca indevidamente, ele é fulminado, porque ali era ele tocando com zelo, né? Com zelo, ele foi fulminado ali por Deus, fulminado, entendeu? Mas se fosse plano de Deus para ele tocaria, e nada aconteceria, mas a questão são situações. Eu quero completar essa questão, né? Porque Tem pergunta aí? Tem pergunta? Não, teve um comentário Então, comentário. da Fabiana. Vamos Ela falou que ela pensa que as pessoas querem esse poder, entre aspas, pois como isto obtém também atenção para si mesmo, e isso enche o ego, ou até mesmo por achar que se tem o poder é porque está perto, entre aspas, de Deus. Muito bem Eu posicionado. quero colocar também parecido com isso. Muito bem posicionado. Por que querem ser profetas? Porque mexe com o ego, com a vaidade, né? E entre aspas, mostra poder. Mas profeta não era isso, né? Se nós formos ver os profetas, né, que realmente existiram, que constam na palavra, tiveram uma vida muito dura, muito difícil, mais ônus do que bônus. Não era fácil ser profeta, era um peso muito grande. E arriscado, né? É arriscado. E todos tiveram anos de preparação, caminhando com o profeta ancião, se preparando para assumir. Hoje não, hoje qualquer um que sobe no púlpito aí e se apresenta como profeta, é tido como profeta e é ovacionado. Então tem uma banalização do termo, isso é muito sério. Porque ser profeta é algo profundo, que não é simplesmente fazer um cartãozinho de visitas dizendo profeta fulano de tal. Outra coisa que nós passamos também, talvez seja às vezes para ir para o final, mas eu quero também jogar que tem a ver com o profeta, com o termo profeta, tem a ver também ministério. As pessoas confundem muito a palavra ministério.
né? E muitos querem ter ministério, tal qual muitos querem ser profetas, muitos querem ter ministério hoje. Mas vamos ver no original da palavra o que é ministério, né? A gente volta lá no velho e bom grego, de novo, ministério é diaconia. Somos todos diáconos. É serviço, é servir, né? Então, quando a pessoa fala que quer ter um ministério, às vezes no popular, tal qual o profeta que a gente citou, no popular ter um ministério, é eu ser o líder de um grande ministério, né? De várias igrejas, de uma igreja com 1000 membros. Nome, poder e ser servido. Volta lá novamente no ego, na vaidade, É lá no no 3, orgulho. no 3 ou 4 que diz. Então, ministério, gente, é serviço, é trabalhar, é servir, não é ser servido, né? É trabalhar. E quantos querem trabalhar? Muitos querem a fama hoje. Então, tem que ter um cuidado grande quando se estuda a palavra, ou principalmente quando se fala a palavra, porque igual nós já identificamos que muitos não têm vivido isso que Paulo está ensinando aí, que é o correto, porque deixam se levar pela sua vaidade, pelo seu orgulho e querem o status, o título. Mas quando a gente vai falar a palavra para alguém, tem que ter um zelo, e Paulo fala ali no 8 aí, com zelo. Tem que ter um zelo grande, porque é muita responsabilidade o repartir a palavra com alguém, né? Não é simplesmente eu chegar aqui e falar o que me dá na cabeça e pronto. Eu vou conseguir vários que vão me seguir, né? E quem fala muita asneira, esses são os que mais conseguem seguidores, né? Que as igrejas enchem, porque o povo está carente, e o povo está carente daquilo que vai acalmar o coração dele, ou que vai alimentar o ego dele, né? Aquilo que vai fazer bem. E nem sempre a palavra aplicada verdadeiramente nos faz bem. Às vezes ela nos traz tristeza, né? Ela nos traz dor, sentimentos que não são bons. Por quê? Porque a palavra, igual a palavra fala, ela é uma espada de 2 gumes, né? E ela vem e fere a gente, né? A palavra vem para nos moldar, nos transformar, conforme nós já lemos atrás no 3, né? Isso tem que acontecer. Não é eu chegar aqui e falar qualquer coisa, todo mundo vai sair feliz e cada vez mais a igreja vai encher. Porque o que o povo quer lá fora? É ouvir aquilo que faz bem para eles, que alimenta o ego. Não quer ouvir verdades sobre si, né? É muito séria essa questão, tanto o ministério quanto o profetizar, né? O profeta. Se Deus profetizasse, se Deus desse a profecia aos profetas para exortar na frente de todo mundo as pessoas, eu acho que muita gente não ia querer ter conversa com o profeta. Você está entendendo? Se levantasse o profeta na igreja, ei, você aí que está em adultério, que está em bigamia, você que está aí, ó, roubando o povo, esse povo já não volta para a igreja mais. Mas como a profecia, ela respeita o seu segmento, a profecia é a revelação das coisas que ainda vão acontecer. Essa é a definição de profecia. Revelação das coisas futuras. Isso chama-se profecia. O povo tem essa curiosidade, né? Eu já vi muita gente direcionada, profetas, vamos dizer, porque se sente, diz que são profetas. Não estou dizendo que não são, longe de mim esse juízo. Acho que quem pode fazer esse juízo é Deus, não sou eu. Mas mediante a profecia, eu sei que é charlatão. Ou pelo menos naquele dia foi engano. Porque chegava para as pessoas e diziam inúmeras coisas para a pessoa, de movimento de Deus, de mover de Deus na vida dela, mas ela é incapaz de dizer assim, corrija a tua vida. Acerte teu altar, limpe seu altar, adorne o seu altar, limpe o seu vaso para Deus. Não, a gente sabendo que a vida da pessoa é totalmente enrolada, mas Deus está passando por cima daquilo tudo, segundo o profeta. Não estou dizendo Deus, mas segundo o profeta, está prometendo bênção. Espera aí, irmão, não, vaso sujo
vaso sujo ou vaso rachado não contém a unção de Deus. Ela vaza. E Deus não põe, não usa instrumentos, vasos sujos. Claro que não. A gente sabe, então, mediante ao que aconteceu nesses dias que eu vi, algumas coisas que eu vi, eu pus o profeta à prova nesse sentido. Porque eu conheço a vida da pessoa, eu conhecia a vida da pessoa. Entendeu? Então tem coisas que a gente vê que eu quero produzir para mostrar que eu tenho visão. Eu tenho as minhas restrições. Eu tenho as minhas restrições com isso. E é por isso que a visão da nossa igreja hoje em dia é uma visão unicamente da palavra de Deus. É unicamente da palavra de Deus. Ah, mas se Deus levantar uma pessoa lá na última cadeira profetizar, amém. Se for verdade, amém. Se for mentira, para, porque isso aí, para mim, isso é diabo. Porque está usando o nome de Deus em vão. Para, porque é mentira. A mentira não é de Deus. Se é mentira, não é do homem manifestado por diabo. Entendeu? Já penso assim. Agora, não tenho nada contra. É por isso que eu saí nós saímos da visão denominacional por causa disso. Porque eu acho que a visão denominacional não é uma visão cristocêntrica. Não é. Denominação não é cristocêntrica. A denominação é uma visão humanista, humana, do ser humano, por se adaptar a esse tipo ou aquele outro tipo. Esse é o meu ponto de vista. Eu não sou corretamente político, eu não sou dono da razão, entendeu? Pelo sim, pelo não, essa é a minha opinião, entendeu? Eu vejo assim, eu acho que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que viver unicamente da palavra de Deus. Qual é a dominação? Não tem dominação. A nossa dominação é Cristo. É Cristo. A igreja é aberta para falar de Cristo. A igreja foi levantada para salvar almas. Não é dizer assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou roxo, eu sou rosa, eu sou branco, eu sou Cristo. É isso que é o meu ponto de vista. É por isso que a gente volta lá no versículo 3 e 4 de Romanos 12, quando ele fala, não convém mais saber do que deve saber. Entendeu? Porque se você for uma denominação X, mas por que vocês creem nisso? Por isso, eles têm lá versículo bíblico para justificar o que eles creem. Eu estou falando denominação, não estou falando Bíblia. Denominação. Aí você vai para a denominação B, essa é A. Você vai para B, a B fala assim, aí vai lá no contexto bíblico, como a Bíblia, né? Nós teólogos, o que é um teólogo? O teólogo estuda Deus e ele tira a sua conclusão, mediante o que aprendeu. Nós somos teólogos, mas teólogo não vai para o céu, irmão. Teologia não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é conhecer Jesus, viver Jesus. E é isso que leva para o céu. A gente vai para a escola para aprender. E ao término do seminário, a gente chega à conclusão que a gente não sabe nada do que a gente pensava que ia saber. Você começa a ter experiências novas, entrar mais profundos em texto, e você fala, gente, mas eu li esse texto, isso é tão antigo, como é que eu não pude ver isso? Tudo bem, você teve uma revelação nova. Mas se você mudar daquele seminário, fizer um outro, você vai ouvir a mesma passagem, uma revelação diferente. O que é isso? Bíblia, que a Bíblia diz, a minha palavra ela se renova a cada dia. É por isso que a gente volta e vamos terminar aqui. Eu não sei se tem mais alguém mandando algum pensamento. É que Paulo diz, não sabei mais o que deveis saber. Somos todos o mesmo valor, somos membros de um só corpo. Lembra que o corpo é Cristo, é de Cristo. Ninguém aqui tem mais valor do que ninguém. Somos todos iguais. É por isso que eu disse um dia, eu falei para os irmãos e falo, quer me chamar de João? Eu sou João realmente. Meu nome não é Pastor Labriola. Não está na minha carteira. Na minha carteira está João Labriola. Ah, mas o pastor foi um chamado de Deus. Se você quer me chamar como pastor, sente confortável, me chama, eu vou te atender. Se você falar, irmão João, eu vou olhar. Porque na verdade, quando chegar na hora do confronto, na hora de estar diante do meu Senhor, ele não vai chamar Pastor Labriola, ele não vai chamar. A Bíblia diz que ele vai chamar pelo meu nome.
Entendeu? Então é pelo nome que a gente vai ser chamado. Agora, isso não vai tirar a minha vida com Deus e nem as pessoas vão me desrespeitar. O respeito é uma coisa. O respeito é uma coisa. Mas dentro da igreja somos todos um só. Dentro desse contexto. Nós vamos parar por aqui, porque nós temos que fechar a igreja, nós temos um horário de fechar 8 horas. Aqui na América já são 8h20, e aí no Brasil são 9h20. Eu tenho certeza que tem alguns irmãos que estão nos acompanhando. Quero dizer para você que quarta-feira nós vamos continuar um pouco com o Romano. Acho que o Romano... Caminhando só até o 8 e até o 21. Então, e não é, e esse livro aí tem alguns capítulos, dizem que a carta aos Romanos é o célebre das cartas que Paulo escreveu, né? Às igrejas, e diz que a de Romano, então, é a que mais destaca, né? É o momento de mais maturidade dele. O que mais destaca. E ele teve auxílio, né? Vamos falar quem auxiliou Paulo nessa época da escrita, porque Paulo já estava aí com seus anos na frente, né? Quando escreveu isso tudo, ele teve auxílio. 60 já. Teve auxílio de alguém para escrever isso aí. Não olha pra mim, não. Não olha pra mim, não. Eu não estou na idade de Paulo, não. Com 61. Eu me converti na mesma época que Jesus foi batizado, com 30 anos. Né? Com 30 anos. Com 33, eu vim para ser pastor. Por aí. Então, a gente tem uma coincidência. Mas não sou Paulo, não. Não, mas não cheguei à idade de Paulo, não. Vou chegar lá. Tá bom? Nós vamos nos despedir para você que está nos assistindo. Quero agradecer aqui a presença dos irmãos que estão conosco. Nós vamos orar, pedir a Deus para que Deus possa abençoar a sua casa que está nos vendo aí. Obrigado por nos acompanhar. Quarta-feira que vem, nos acompanhe de novo. Passa aí para a sua lista de pessoas. Né? Mande mensagem, mande pergunta. E nós vamos tirar um tempinho mais longo no final para responder alguém. E se você quer manifestar um comentário, como alguns irmãos, a irmã Fabiana manifestou, comentário do texto, comente conosco. Nós estamos aqui para interagir um com o outro e aprendermos com a palavra do Senhor. Amém? Então nós vamos Quero agradecer aqui. Eu estou vendo, tem a Fabiana, eu estou vendo aqui o Moser, tem me acompanhado também lá do Brasil. Um abração para você. A Regi, né, sobrinha do Ademilson, está lá em Denver também acompanhando. Abração, querido. Diego Hermínio, lá de Palmas, também do Brasil, acompanhando aí. E também teve o Oriston, grande irmão, converteu na mesma época que eu, lá em 1900 e bolinha, né? Também deixou um recado aí. Agradeço a presença de todos. Deus abençoe grandemente vocês. Palavra final. Quer dar uma palavra final? Agradecimento? Agradeço a todos vocês, né, que se doou um pouco do seu tempo para aprender um pouco juntamente conosco, e que na quarta-feira que vem possamos estar presentes, se o Senhor Jesus não voltar, para mim nem para nenhum de vocês, estaremos aqui presentes mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Nós não vamos postar esse culto ao vivo na página da igreja, nós vamos postar no Facebook, mas vamos postar no YouTube. Vamos fazer o vídeo direitinho, vamos postar lá no YouTube para depois com calma, porque no Facebook ela fica muito extensa para ser vista. O Facebook é algo dinâmico, né? É muito dinâmico, ninguém vai querer parar 1h15 para poder ler, ouvir e ver. Mas lá no Facebook, lá no YouTube é uma coisa mais aberta, mais tranquila, você entra lá. Então amanhã já vai estar lá, hoje mesmo à noite, essa parte já vai estar lá e você pode participar. Eu quero só pedir aos membros da igreja que participem, né? Olha, hoje em dia está fácil de você participar do grupo de crescimento. Agora, você está em casa. Você está em casa, é só você abrir o celular, coisa que você pega toda hora, ou acredito que a maioria pega toda hora no celular. Você pode botar ali no canto, participar, interagir conosco. Se você tivesse que vir para a igreja, mas eu tenho que ir para a igreja, eu chego tarde do trabalho, eu pego o trânsito, eu tenho que pegar o ônibus lá no centro da cidade, tem engarrafamento, como aqui não tem nada disso, todo mundo tem carro, dirige, mas às vezes está trabalhando no carro.
abre lá no carro seu telefone, né? Interage conosco, manda uma mensagem falada, ou WhatsApp falado, ou escrito. Participe. Você tem condições de participar, então eu quero incentivar a você, mande para a sua lista, semana que vem, 7 horas, quarta-feira, mais um grupo de crescimento, trabalhando sobre o livro de Romanos, capítulo 12, depois vamos trabalhar outros capítulos de Romanos, porque nós sabemos que Romanos é uma carta muito boa. Nós temos pedido de oração, né? E nós estamos orando pela nossa irmã Michele, que tem pedido de oração. Nós temos pedido de oração pelo irmão da pastora Cídia, o Jorge. Nós temos pedido constantemente por ele, para que Deus possa curar a enfermidade dele. Temos pedido de oração pelo mundo, por nós, né, pela situação. Graças a Deus estamos tendo boas notícias. Hoje recebi uma mensagem de um pastor, até pedi para que ele mandasse essa mensagem pelo Facebook, que eu queria fazer o share. Um outro médico aqui em Nova York, está lá um médico falando, não é alguém falando em off, uma palavra, não, o médico se prontifica, um médico novo. Eles descobriram um outro tipo de antibiótico misturado com outro tipo de remédio, está curando também, ele está aplicando isso nos médicos, os médicos estão aplicando isso nos pacientes. Enfim, irmão, lá no Brasil também tem, que Deus possa levantar mais e mais médicos com sabedoria dada por Deus, dentro da classe, dentro da função deles, para levantar remédio, curar esse povo, tirar essa angústia do nosso coração, porque todos nós estamos aflitos, pessoas precisam trabalhar, as igrejas já vão abrir no Brasil, graças a Deus, o decreto já foi assinado hoje, igrejas já vão poder abrir, já pode começar a abrir, hoje já foi julgado lá, como poder assim, sancionado a lei, e as igrejas já estão abertas para poder funcionar. Tem já loja aberta também no Rio de Janeiro. Já tem alguns bairros no Rio mais afastados que já estão totalmente abertos, funcionando. Então que não só que abra os comércios, mas que a população seja medicada também, ao mesmo tempo. Porque não é só abrir, mas tem que cuidar da população. Porque tanto a doença é real, quanto a crise que pode ser instalada é real, né? Então, mas o bom de tudo é que nós estamos tendo cura. Hoje, uma mulher em São Paulo, uma senhora de 92 anos, saiu do hospital curada. 92 anos, pelo remédio, está sendo colocado. Quer dizer, uma pessoa de 92 anos, mesmo que não tenha nenhuma doença, né, pré-existente, mas a idade já é bem avançada. E ela reagiu muito bem. Eu sei que cada um é cada um, mas graças a Deus tem bons sinais. No fundo do túnel, a luz está brilhando, como você disse na sua mensagem, né? Lá no seu Facebook, tem luz brilhando. Então, quero orar por esse pedido. Tem pedido de oração para vocês? Especial? Nossas vidas, que às vezes está... As nossas vidas. Nossa família. Família, irmã Fabiana que está, nossos irmãos lá do Brasil. Eu nunca tive em Tocantins, um dia eu vou estar lá, viu? Eu acho que está aí firmão. Diego, a gente foi vizinho, morou do lado, assim, num condomínio, que era a minha casa e a dele do lado. Uma grande pessoa, de Palmas, é uma cidade maravilhosa. Eu não conheço. Tocantins é um estado mais novo, né? É novo, né? Ele é novinho, tem 20 e poucos anos. Quando eu saí do Brasil não existia Tocantins, né? Não existia. Mas é uma cidade muito moderna, muito confortável. Só o calor que tira às vezes o sossego. Mas é bom que ele mata o corona. Tudo que é quente mata o corona. Botar fogo na cama, mata o corona. Pedido de oração, meu filho? Família. Cristiano. Família no Brasil, né? Família. E também pedir que saia logo para as pessoas poder saber se estão com a doença ou não. Os testes. Os testes mais rápido Isso. possível. Porque se puder fazer logo isso, aí Teste já rápido. fica todo mundo sabendo quem tem, quem não tem. Quem tem toma remédio, quem não tem, e pode todo mundo ir para a rua trabalhar e ajudar. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te damos graças nessa noite mais uma vez, porque aqui estamos na tua casa fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer. Pregar a tua palavra, aprender com o teu Espírito,
meu Pai, aplicar essa palavra ao nosso coração, sempre fazendo uma autoanálise em nós mesmos que estamos aqui e caminharmos segundo o teu entendimento, caminharmos segundo a tua palavra, os teus ensinamentos. Queremos apresentar os pedidos que tem aqui, o Deus manifestado nessa noite através dos irmãos e, o Deus, te pedir pelos irmãos que estão no Brasil, os que estão aqui nos assistindo, que o Senhor possa estender as mãos sobre eles, cuidar deles, cuidar de nós, nessa época tão difícil que está, porque nós andamos por aí, saímos para fazer as coisas necessárias e com o nosso coração apreensivo, a nossa mente preocupada com alguma coisa, enfim, estamos vivendo dias de angústia. A tua palavra já diz que os dias são maus, né? Mas nós, o povo de Deus, temos que caminhar com a nossa fé no Senhor, porque é o Senhor que nos guarda. Não colocaremos o Senhor em pauta, nem em prova, maneira nenhuma. Iremos fazer a nossa parte, mas confiamos no Senhor, a outra parte que é do Senhor. Cura aqueles que precisam ser curados. Liberta aqueles que precisam ser libertos. Ó Deus, e dê refrigério às almas que estão aflitas, meu Pai, nessa última hora. Levante a cada dia, meu Pai, novidade de vida. Pessoas sendo curadas, remédios funcionando. Homens e mulheres, meu Pai, que trabalham na saúde, que eles sejam guardados pelo Senhor. Os médicos sejam guardados pelo Senhor. Pai, nós queremos profetizar como diante do Senhor, humildes, teus servos, mas baseado na tua palavra, vida para esses que estão doentes, meu Pai. Nós queremos, meu Pai, te clamar por essas vidas que estão no leito de um hospital, que não conhecem o Senhor. Ó Deus, que possa o Senhor colocar um anjo ali do lado deles e falar da tua palavra. Nós estamos distantes, nós não podemos ir no hospital, ó Deus, só se nós entrarmos lá como doentes. Mas não é o seu plano nesta hora. Mas aqueles que estão ali, os médicos, as enfermeiras, os auxiliares, os que estão de plantão, ó Deus, ponha anjo ali do lado deles, que eles possam falar, que sejam um agente do teu reino, um agente de vida, para falar do teu evangelho e da salvação. Essas pessoas possam ser curadas segundo a tua vontade. Fique conosco, nos leve em paz para casa. Obrigado por essa transmissão. Estende as tuas mãos de misericórdia sobre a tua igreja, sobre os teus filhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus na face da terra. E a igreja amada diz: amém. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Até domingo, nosso culto, 10 horas da manhã, culto online, e quarta-feira, mais uma vez, um grupo de crescimento. Que Deus te abençoe e até já.